Não é a realidade, não é o mundo que está errado. É a sua visão sobre ele. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e nesse canal eu compartilho conteúdos de autoconhecimento, expansão de consciência, a minha jornada até aqui de transformação, de despertar interior. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma das primeiras percepções, uma das primeiras mudanças interiores que eu experimentei. Poderíamos dizer uma das grandes viradas de chave que me ajudaram a avançar nessa jornada de me autoconhecer e de expandir a consciência. Se você é novo por aqui, eu deixo o convite de seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. O mundo não está errado. A sua vida não está errada. Aquilo que você está vivendo, percebendo, não está errado. É a nossa visão. É o modo o qual interpretamos e compreendemos o mundo. E para isso ser verdade, você precisa compreender que não vimos a realidade real, não vimos a verdade última sobre o que é a realidade. Vimos a nossa projeção. Vimos aquilo que nos ensinaram até aqui a entender a realidade. Ou seja, você vê os significados que a sua mente consegue lhe mostrar sobre a realidade. E a realidade aqui que eu falo é realmente sobre a sua vida, sobre aquilo que você está vivendo, sobre o que você é, sobre as suas experiências, sobre felicidade, sobre tristeza, sobre realizações. Tudo isso tem um certo nível de importância, mas essas viradas de chave, essas aberturas que a gente tem no processo de se conhecer, no processo de expansão de consciência, é algo que transforma completamente o sentido que você dá para tudo que você está vivendo. Na minha jornada até aqui, houve esse momento de compreender, esse momento eureka, esse grande insight que fez todo sentido naquele momento, que realmente foi um divisor de águas, foi eu compreender que a realidade ela não estava errada, que o mundo não estava errado, mas era a minha crença, na verdade, era o meu modo de pensar sobre a vida que construía a necessidade de mudança contínua, que construía a falta, que construía o caos, que construía toda a insegurança, toda a ansiedade que eu estava vivendo naquele momento. E a minha compreensão foi basicamente através de um grande mestre, algo que nós aqui no Ocidente, e vindo de uma religião como a que eu vim, o cristianismo, não vemos, né, esse ser magnífico como um mestre, que é Jesus Cristo. E veio através de uma compreensão realmente, e, e foi realmente em um vídeo, foi um momento que eu estava realmente aberto a compreender essa expansão, mesmo que não sabendo o que iria vir, eu estava em um momento realmente de muita abertura de receber o que estava para vir, assim, sem saber realmente o que eu iria receber, eu estava aberto a conhecer, a expandir a minha consciência. E foi um momento onde, em uma live, se eu não me engano, foi uma live até no Instagram, que veio para mim a mensagem de entendimento, né? Veio essa explicação, poderia dizer assim, sobre o porquê pessoas, né, não conseguem ver o que outras pessoas estão vendo. E foi quando eu compreendi que cada um de nós está vendo a realidade com base nos seus parâmetros, naquilo que já carrega. Foi a mensagem de Jesus quando ele já estava na cruz e dizia o seguinte: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E diante daquela explicação, parece algo tão simples, né? Mas como assim essa mensagem ela vai lhe ensinar algo? É porque naquele momento que Jesus fala que Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, é realmente porque o nosso estado de consciência, vindo
da total identificação com nossos pensamentos, da total identificação com a nossa própria mente, da total identificação com o eu personificado na pessoa que a gente acredita que sabe o que está fazendo, mas estamos vivendo com base em poderíamos dizer, em uma percepção da realidade muito pequena, muito escassa, muito limitada. Limitada ao quê? Limitada ao ego, limitada à sua visão individual da vida, que carrega todos os seus traumas, que carregam todas as suas histórias, tudo que você já viveu e, como eu já falei, carrega o modo que você aprendeu a trazer esse significado para a sua realidade, para a sua vida, né? Para aquilo que você chama de vida até mesmo. Então, compreender que não vemos a realidade verdadeira, a gente vê a projeção, por quê? Porque existe esse filtro, que é o filtro daquilo que sentimos no agora, que é o filtro daquilo que pensamos. E tudo isso está sendo projetado naquilo que você vê, naquilo que você ouve, naquilo que você experimenta. É por isso que, na maioria das vezes, buscamos viver uma realidade ideal ou buscamos a idealidade e com isso não vivemos a realidade. Não vivemos o mundo real, vivemos o mundo ideal. Por que vivemos o mundo ideal? Porque buscamos que as coisas, o tempo todo, de modo muito automático, que as coisas sejam ideais. Ou seja, mais do que depressa, a sua mente está nesse momento classificando aquilo que você está vivendo nesse momento, seja no agora, seja na fase da sua vida que você está, como algo bom ou ruim. Mais do que depressa existe essa classificação instantânea desse filtro chamado nossos pensamentos e nossos sentimentos. E nesse momento, a gente até acha que tem escolha de mudar algo na nossa vida, mas a verdade é que não existe escolha partindo desse estado de consciência. É por isso que Jesus ensina o perdão e o amor de uma forma completamente nova, não o amor que a gente até conhece, né? Amor entre pai e filho ou amor entre um casal, mas sim o amor de compreender que existem estados de consciência e que se estamos nessa identificação com a nossa mente, muito provavelmente não sabemos o que estamos fazendo. Ou seja, a gente acaba adquirindo valores, adquirindo regras, por assim dizer, para viver a realidade que na verdade também está nos deteriorando. Por exemplo, naquele tempo era justo para todas as pessoas, talvez muitas pessoas até mesmo religiosas que acreditavam em Deus, sacrificar Jesus, puni-lo por tamanha ousadia que ele estava, né, a fazer, ousadia que na verdade era apenas ensinar o amor, ensinar o perdão, ensinar o caminho para essa transformação interior, para o reino de Deus. Mas como isso ia contra uma verdade que todas aquelas pessoas carregavam, era justo e era a melhor escolha para elas punir. Era justo e para elas fazia muito sentido castigar aquele que, de certo modo, estava indo contra muita crença, contra muitos paradigmas, muita verdade. E por que a gente nega muitas verdades assim e acabamos criando guerras ou tantas atrocidades, assim como aconteceu com Jesus? Porque romper com uma ideia fixa na sua mente, na sua crença, sem essa virada de chave para reconhecer que não é você que está errado, não é não é o seu verdadeiro eu que está perdendo algo, mas é apenas a sua visão que está distorcida. Até compreendermos isso, parece que estamos, na verdade, perdendo uma parte nossa. Parece que estamos morrendo quando algo vai contra as ideias prontas que a gente já tem feitas em nossa mente. E é então que a gente se defende com todas as forças. E é então que a gente cria violência. E é então que a gente acredita ser justo punir o outro com a mesma moeda. Ou, no caso de Jesus ali, com algo muito pior, né, do que ele estava fazendo. É por isso que
na maioria das vezes, não vemos a realidade como ela é. A gente vê e projeta a construção de mundo, né? A construção de percepção que a gente alimentou até aqui. É por isso que o autoconhecimento é uma expansão de consciência, principalmente, que nos tira um pouco do mundo materialista. Por quê? Porque o materialismo que eu falo aqui, ele é um materialismo onde vimos o mundo real apenas como aquilo que estamos percebendo com a nossa mente, ou que os nossos cinco sentidos conseguem perceber. Mas a verdade é que os nossos cinco sentidos eles estão completamente corrompidos, até mesmo pela própria mente, pelas próprias crenças, pelos traumas, pelo conhecimento que a gente utiliza. O conhecimento, talvez o conhecimento de você saber nomes, conceitos, tudo isso é indiferente para você experimentar a realidade. Mas a gente acaba alimentando a realidade através desses conceitos, desses nomes, e já não vê mais a realidade pura, crua. Já não tem mais a percepção limpa. A gente está sempre vendo através de um rótulo, através de um nome, e trazendo aqui, já pulando para uma outra área de estudo, mas que está totalmente conectado ao que estamos falando aqui, é como se estivéssemos na caverna de Platão, vivendo a realidade apenas como sombras, porque a gente já não vê mais o brilho, a gente já não vê mais o entusiasmo, justamente porque estamos dentro da nossa própria caverna, dentro da nossa própria mente, vivendo a realidade que a própria mente cria, que é uma realidade, diga-se de passagem, percebida como material, como todos percebem, mas internamente é uma realidade particular. É uma realidade onde você pode estar triste por uma situação onde outra pessoa estaria feliz, onde você pode estar muito em paz com uma situação que outra pessoa estaria desesperada. Cada um de nós tem uma percepção baseada nessa experiência. Mas é importante sabermos, existe algo que nos une a uma visão única sobre a realidade, que é essa visão sem essa camada de passado, sem o filtro da nossa própria mente. É por isso que o silêncio, a consciência do espaço, tudo isso carrega uma comunicação, carrega um, um significado também muito mais profundo. Talvez você já ouviu a frase, a expressão muito famosa que diz que nada é tão parecido com Deus quanto o silêncio. É atribuída, se eu não me engano, a Santo Agostinho essa frase. Por que nada é tão parecido com Deus quanto o silêncio? Porque sair dessa visão de que Deus é uma pessoa como nós também requer essa desconstrução de que somos apenas, em essência, o nosso eu mais profundo é apenas essa pessoa material, como a gente percebe com o corpo físico. Então, expandir essa consciência expande também a capacidade que temos de perceber o que é Deus. Ou ainda mais, né, um pouco mais profundo, e algo que me trouxe essa percepção, essa consciência, de perceber que Deus existe e não é apenas uma crença na minha mente sobre um homem ou sobre um velhinho que pode estar em algum lugar cuidando de todos. Essa ideia é uma ideia muito limitada, posta pela religião e pelo nosso modo muito arcaico e limitado também de perceber a vida. Como eu falei, é o modo que a nossa mente acaba compreendendo a realidade. Então, para a nossa mente, para os nossos cinco sentidos, o que é real é apenas o que os cinco sentidos percebem. Algo que não estamos percebendo com os cinco sentidos é dito como irreal, como algo que não existe, como sem sentido, como vazio. Mas aí vem a grande questão, talvez até um pouco mais aprofundada, hoje ainda pela física quântica, onde o vazio, aquilo que realmente parece não existir nada, ali existe algo muito valioso? Ou, com o estudo e o avanço da ciência, na menor partícula da matéria, a maior parte que a compõe, poderíamos dizer que é o átomo, mas hoje estamos indo cada vez mais fundo nessa partícula, e estamos chegando à conclusão de que a maior parte dela é espaço vazio. Ou seja,
esse vazio, esse silêncio, toda essa dimensão da vida, da existência que não tem forma, que realmente muitos autores chamam de não forma, não manifesto, porque é algo que nem poderia ser dito. A gente chama de vazio, a gente chama de espaço. Nessa dimensão existe algo que nos completa, porque em nosso interior também, a parte mais essencial, a parte mais fundamental, ela é alcançada através dessa quietude, através dessa consciência de que o espaço é algo necessário, de que você é muito mais espaço, muito mais silêncio do que matéria, ou em última análise, de que toda matéria, que é uma outra grande verdade, que toda matéria, no fim, ela é energia. E toda energia, no fim, é esse movimento do vazio, do espaço. Então, até o nosso corpo, que a gente percebe como algo muito sólido, é energia em movimento, mas em diferentes frequências e vibrações. Então, veja só, a gente percebe a realidade através dos 5 sentidos, mas no fim a gente está sendo enganado, vendo uma certa parcela muito mínima da realidade. E essa parcela, né, junto de percebermos a realidade como apenas algo material, não estamos mais vendo até mesmo essa manifestação do material como ele realmente é. Porque a gente está vendo conforme os conceitos, os rótulos, conforme a nossa própria mente. Está aí uma grande virada de chave que no início dos meus estudos eu estudei muito essa questão de que a realidade é energia, tudo é energia, e os nossos pensamentos são energia. E através desses pensamentos a gente cria a realidade, ou seja, aquilo que estamos manifestando, realizando. Mas agora já estamos aqui num ponto um pouco mais profundo. Não é sobre o que você cria com o pensamento, é sobre o que você consegue ver para além do que o pensamento está lhe mostrando. Porque o pensamento, ele não é o que você é. Ele é uma ferramenta. Assim como o conhecimento é ferramenta. Mas se deixamos o conhecimento interferir em toda a nossa experiência direta no agora, estamos perdendo grande parte, ou a melhor parte, de estarmos aqui. Estamos perdendo o agora, estamos perdendo a vida, estamos perdendo a própria consciência. E de realmente saber o que estamos fazendo. E não sermos levados a crucificar aquilo que realmente importa. Trazendo aqui a analogia do que foi feito com Jesus. Jesus, ele, quando foi perguntado para ele, né, o porquê que ele veio, né, por que ele estava ali, ele respondeu de forma muito simples, que ele veio para trazer vida, e vida em abundância. Ou seja, um dos principais motivos, eu acredito muito, que ele, dos ensinamentos da jornada e de tudo que ele passou, foi para trazer essa consciência do que era vida. Talvez esses são um dos maiores mal entendidos, e que de forma consciente ou inconsciente, né, muitos sistemas aí de crenças foram perpetrando e nos deixando também dependentes de crenças. Jesus foi muito claro também em uma outra passagem quando ele diz que ele fala por parábolas porque realmente não conseguimos compreender vendo nem ouvindo. Certo dia, Jesus foi questionado por que ele falava sempre por parábolas, por que ele ensinava através de parábolas. E ele disse, né, em um certo momento, ele até fala que para alguns é dado a capacidade de entender, para outros não. Mas por que ele fala isso? E ele até fala que, né, eu falo por parábolas porque vendo vocês não compreendem e ouvindo também não entendem. Então, daí ele ali se segue a escritura dizendo que se cumpre a profecia de Isaías, né? Mas a grande verdade é, para que conseguimos ver algo espiritual, compreender, nos conectar a isso, precisamos purificar o nosso coração. Né? Um outro momento, Jesus fala que o coração desse povo está endurecido. E o que significa o coração endurecido? Significa estarmos fechados em nossa própria mente.
e fechados em nosso próprio eu. E se eu estou sempre vendo a vida através desse eu, que é a mente, que é o pensamento, eu estou me separando da experiência direta. E eu estou preso numa realidade onde eu acredito que existo, que existe algo em mim que pode, digamos assim, viver separado de tudo, de todos, da realidade da vida. Ou seja, eu não me vejo como a expressão da vida, eu não me vejo como uma centelha divina, eu não me vejo como algo mais profundo, eu não me vejo como uma parte essencial da minha própria existência. Eu me vejo apenas como um eu dividido de tudo e de todos. E essa visão dividida, digamos assim, é a visão materialista da coisa. É a visão mais condicionada da coisa. Por quê? Porque uma visão mais holística, uma visão mais quântica, iria aceitar, né? Ou talvez o nosso grande objetivo aqui também seja cada vez mais estar conectado a essa consciência de que estamos conectados a tudo e a todos. E que é o nosso próprio pensamento, as suas crenças, o modo que você pensa, sente, que lhe separa de si mesmo. Por isso que o fim também da dualidade, que é o fim desse filtro que nos separa sempre da realidade, é, de certo modo, o fim da dualidade de você consigo mesmo. Sem perceber, a gente se divide em dois. Existe agora aquele que pensa sobre a realidade e existe você experimentando esse pensamento, a energia que esse pensamento está criando. Então, um dos primeiros passos, talvez você seja realmente tomar consciência de que o seu pensamento ele está acontecendo de forma muito automática. Ou seja, o filtro então que está lhe separando da realidade real é algo automático. Por que é automático? Porque é um modo realmente condicionado da sua própria mente manter a visão daquilo que você é. E por incrível que pareça, por que né, o nosso maior sabotador é o nosso próprio ego? Porque você não quer o fim daquilo que você é. Você não quer, digamos assim, por vontade própria, você não quer se desfazer daquilo que você sabe até aqui. Porque seria se desfazer de toda a ideia que você tem sobre si. E isso é um abismo muito grande. Por isso que certas fases, certos degraus, certas etapas precisam ser vencidas. É algo muito complexo porque de dentro do conhecimento você não consegue perceber que você não é esse conhecimento. Então, de dentro da própria mente, você não consegue perceber que existe esse filtro que cria uma realidade à parte, a sua realidade individual. É por isso que expandir a consciência é sobre você tirar um pouco a sua atenção do pensamento e não utilizar o pensamento para compreender algo novo ou algo realmente disruptivo, embora seja o pensamento uma ferramenta que você está utilizando, o pensamento que eu falo aqui é propriamente, até mesmo para você compreender essas palavras. Mas perceba que entre as palavras que eu falo e aquilo que você ouve, existe uma grande distância. Qual que é a distância? A distância de certas palavras eu falo com um sentido, mas aquilo que você consegue compreender através da mente é outro sentido, porque a própria mente ela corrompe aquilo que ouve, porque é a forma de você se defender. Então veja como o nosso sabotador, como eu disse, está dentro de nós. Porque você ouve algo que seria para a sua liberdade, a sua maior liberdade, mas rapidamente a sua mente lhe distrai, porque ela está em outra frequência. Ao mesmo tempo que você está ouvindo, você está falando. Ao mesmo tempo que você está ouvindo para compreender, a sua mente está falando para você, argumentando, dizendo isso é certo, isso é errado, isso eu entendi, isso eu não entendi. E nessa distância se perde a mensagem principal. Por isso que, por vezes, a gente também não consegue compreender o que um autor diz em um livro. Tem tantos livros magníficos aí, valiosos realmente, verdadeiras riquezas e acessíveis a todos nós. Mas nem todos... E nós, muitas vezes, não estamos preparados para ler realmente um livro que vai trazer uma transformação, porque a gente não está preparado para compreender aquela frequência de ensinamento.
Por isso que vários livros eu já li várias vezes, em momentos diferentes, com idades diferentes, né? Com a minha, né? Com o passar do tempo, eu leio novamente e extraio um novo ensinamento daquele livro, algo que eu paro e penso, poxa, como que eu não vi isso aqui antes? Sim, porque a capacidade minha de compreender aquilo, ou a forma como a minha mente estava refletindo sobre aquilo, distraía daquele ensinamento. E a verdade é que vivemos, podemos passar a nossa vida toda distraídos da realidade em si, porque estamos presos nas nossas próprias feridas, nas nossas próprias ilusões, no modo mais do que automático das pessoas, até mesmo que mais gostavam da gente, nos ensinaram para ver a vida e a realidade, através de crenças, através de paradigmas, através de experiências, de traumas, de valores que estão muitas vezes distantes do que é real. Né? Existe uma grande diferença entre valor e princípio. Princípio é aquilo que o próprio nome já diz, desde o princípio é real, é a regra. E um princípio ele não se altera com o tempo. Já um valor é conectado à moral, à época, ao entendimento. O valor é conectado à crença, à experiência, à localidade, ao que você viveu e ao que você adquiriu através das pessoas que você conviveu. Quantos dos nossos valores estão muito desconectados de princípios? Os princípios eles nos conectam a leis divinas, a leis espirituais, a Deus. Por quê? Porque princípios eles não se alteram com o tempo. Igual como o princípio da verdade. Não há momentos em que você não vai se beneficiar de ser verdadeiro. Para você e para o outro. Mas a gente já não utiliza mais isso porque existem crenças, existem muitas vezes significados e entendimentos que a gente está colhendo do passado, né? Usando do passado no agora, que fazem com que, não, é justo aqui a gente não falar a verdade. E a gente vai se corrompendo sem perceber. Para esse vídeo não ficar tão longo, espero que essa reflexão faça sentido para você. Se você, né, conseguiu captar alguma mensagem e algo que realmente fez muito sentido, comente aqui, deixe sua mensagem, vamos conversar, deixe sua pergunta, deixe até mesmo um assunto que você quer ver no próximo vídeo, você que já me acompanha aqui. E se você não me segue, novamente eu deixo o convite para você acompanhar, seguir o canal, ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. O meu objetivo aqui é realmente trazer essa transformação de uma forma muito simples. Embora por vezes a gente, né, acaba dando umas pinceladas meio longe, mas tudo tem um objetivo só: ser placa que lhe indique o caminho. Todas essas palavras, toda a história, tudo que eu trago de informação, lembre-se, são apenas placas. Eu não quero mais lhe trazer apenas conteúdos que encham a sua mente. Eu quero sim lhe dar indicações de que você não precisa se apegar ao conhecimento. O conhecimento ele é uma ferramenta que está aqui para nos conduzir à liberdade, a uma melhor experiência. E se falamos de liberdade e de expansão de consciência, a maior liberdade é você estar livre desse filtro chamado o conhecimento intelectual. Né? Existe o conhecimento direto, a consciência direta, a experiência direta, mas a maioria das pessoas não conhece. Vivem presas nesse conhecimento intelectual. Fazem da sua maior riqueza aquilo que já conhece, ou seja, o passado, as informações. E hoje até mesmo a tecnologia está trazendo para a gente essa consciência de que informação não é tão importante assim. A criatividade, a verdadeira paz, a verdadeira abundância não vem com um pensamento, com um entendimento, não vem nem com mais uma informação que você não tem. Vem sim de você experienciar a vida como ela realmente é, a realidade como ela é. E ela apenas é. Não poderia nem dizer para você que ela é algo bom, porque a gente classifica o bom com base naquilo que a gente tem de referência do que é ser bom. A realidade é. E esse é a liberdade. Esse é a pura consciência de que você está aqui, é a sua maior oportunidade, é a sua maior experiência. Estarmos presentes para a vida no agora. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até a próxima reflexão. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.